Boa noite. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Me escuta? Estou te ouvindo bem. Ótimo. Bem-vindo a mais um Fala Novo. É um prazer, uma honra ter aqui a sua presença, falar um pouco. Hoje nós temos dois tópicos, basicamente, né? A gente vai falar um pouco sobre o IFL, mas principalmente sobre liderança, né? Como formar lideranças, o que é necessário para formar lideranças e qual é a importância de termos lideranças, né? E uma segunda coisa que é um assunto que a gente gosta bem pouco, né, Ada, que é sobre localismo. Mas a gente não vai falar de teoria, a gente vai explicar exatamente a importância do localismo, principalmente para uma cidade como Florianópolis, por exemplo, principalmente no ano eleitoral, no ano de eleições municipais. Vamos mostrar a importância do localismo para esse ano e para a população. Começando, né? Quem é que é Adam Christian? Eu já conheço, mas esse pessoal que está entrando aí não conhece ainda este monstro da sociologia política brasileira. Essa pergunta sempre me deixa um pouco pensativo. Acho que eu sou muito existencialista para ela. Mas eu Hum, sou doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou nascido no meio oeste catarinense, numa cidade chamada Capinzal. Uma sim, cidade bem pequena, talvez explique um pouco a minha tendência ao localismo também. E eu sou presidente do IFL faz uns 2 meses, o IFL Santa Catarina, Instituto de Formação de Líderes, e também sou diretor de estratégia política do Observatório do Empreendedor. maravilha. Nossa, muita coisa para a gente conversar, né? Capinzal, que para quem não sabe, é a terra de onde vem também o nosso presidente nacional, Eduardo. Então, assim, é uma cidade, quantos mil habitantes? Olha, eu acho que no último censo que eu vi era mais ou menos 24 mil habitantes. É logo do 20? lado de Ouro, que na verdade é uma extensão de Capinzal também, então é quase como se fosse uma conurbação, a grande Capinzal. É uma É cidade um quase. pouco menor logo do lado. Daqui a pouco vão ter que mudar para Ancapizal, né? Vamos ter que mudar o nome dessa cidade aí, porque eu nunca vi uma cidade para formar lideranças. Vamos lá. Então me fala um pouco, Adriano. Primeiramente, o que você vai fazer, o que você está fazendo na presidência do IFL, o que é o IFL, rapidamente, para o pessoal que está a conhecer. Então, o IFL é um Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina, e é uma instituição que surgiu aqui em Santa Catarina em 2016, mas é um desmembramento de outras instituições que já existem no Brasil. A principal, a mais antiga delas, acho que é o Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul. Então, os Uhum. IFLs foram surgindo como desmembramentos dessa instituição, e a ideia era formar lideranças com os valores liberais, em particular para a iniciativa privada, ou seja, para a gente que vai ocupar posições de liderança em empresas e no setor privado. Porque o liberalismo no Brasil é esse grande projeto que nunca nem começou a andar. Sim. Então, os pensadores liberais brasileiros são poucos e pouco lidos. Então, é como se fosse um projeto para tentar espalhar essas ideias e formar mais gente em posições que possam fazer alguma coisa em relação a esses valores. Então, em relação ao novo Floripa, que é o que você está liderando aí, também tem uma relação assim de afinidade. Então, porque o novo Ah, também calma, se calma. propõe a Agora eu vou fazer assim, calma, calma lá. Não vamos chegar ainda nesse ponto. Mas Claro. o legal é perceber que o outro Christian aqui gostou do Ancapinzal aqui. É tudo aqui agora, é espontâneo, criação, improviso. Mas vamos lá. Me Vai fala ter uma assim. página de memes com esse nome daqui a pouco, né? Ah, com certeza, alguém vai criar. Me diz uma coisa, o Christian, Adam, né? Vou chamar de Adam. Christian é o outro. Adam, legal. Nós temos o Instituto de Formação de Líderes Santa Catarina, que já tem uma história recente, mas muito importante aqui no estado. Talvez já faça tem o evento mais importante sobre liberdade, que é o Fórum da Liberdade, né? Que infelizmente esse ano, por todas essas questões, não vai acontecer, mas já é o maior evento sobre liberdade de Santa Catarina e um dos maiores do sul do Brasil. Mas me fala uma coisa, por que é importante formar lideranças?
a gente deve esperar só pelo talento, que surjam novas lideranças pelo talento, e o que isso reflete na vida do cidadão, né? Do cidadão comum, por que é importante formar lideranças? Olha, eu acho que é importante até, e aí eu vou pedir desculpa se eu ficar teórico demais, mas eu acho que é uma questão até da forma como as pessoas se organizam. Lideranças conseguem fazer coisas e conseguem juntar pessoas ao redor de projetos e conseguem fazer as coisas se mexerem. E às vezes é só isso que falta para você conseguir tirar uma ideia que está em potencial na cabeça das pessoas e colocar na realidade. E o IFL faz isso tentando treinar pessoas e colocar elas em situações em que elas possam aprender alguma coisa. Então, a gente tenta fazer isso de uma forma prática e também sempre ligado aos valores que a gente defende. Dá um exemplo aí de prática. Eu sei de algumas, porque eu já fui convidado algumas vezes para participar de algumas reuniões, né? Vocês têm uma espécie de debates, né, sobre temáticas, e aí vocês incentivam os filiados, né, os associados do IFL a debater um assunto, e aí um defende e o outro é contrário, e mesmo que a gente saiba que aquela pessoa não é contrária, vamos dizer assim, àquele ponto, mas isso por que isso ajuda na formação dessas lideranças? A gente faz esses debates para treinar as pessoas a se colocarem numa posição para convencer outras pessoas de alguma coisa. E, Uhum. então, eu acho ainda mais importante quando você está defendendo no debate uma coisa que você não acredita, porque aí você vai ser forçado a pensar muito mais na forma do que no conteúdo do teu argumento. E vai ser um desafio muito maior. Então, os debates que a gente faz lá acabam se tornando super produtivos para quem está participando e para quem está assistindo também, porque ajuda a articular também as ideias quando você não tem muita certeza do que você pensa. É bom você falar sobre isso para tentar deixar um pouco mais claro. E não só isso, a gente faz também júri simulado, a gente faz apresentações de livro e todo tipo de, de atividade que coloque as pessoas para falarem em público, por exemplo, e desenvolverem essa habilidade. E além de ser um lugar que é muito bom para fazer contatos e conversar sobre outras coisas. Então, é uma pena que o IFL agora está com esse problema de não ter as reuniões presenciais, que daí fica um pouco mais difícil de fazer essa parte presencial, assim, essa parte que você tem que estar lá. Mas estamos mantendo reuniões com Zoom, com YouTube, então, para tentar manter as pessoas engajadas enquanto passa esse período de pandemia. E quem tiver interesse no IFL, qual é o endereço arroba do IFL aqui no Instagram? Aqui no Instagram é IFLSC. Se você procurar, você vai encontrar lá. Pode seguir lá, Arroba, chega. arroba Isso. IFLSC, beleza. IFLSC. Então, pode falar. E você pode seguir a gente lá. A gente tem um canal no YouTube. Algumas das nossas apresentações estão disponíveis lá também, para você saber mais ou menos como que funciona. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo também. Legal, legal. O pessoal que tiver interesse é só entrar e realmente uma associação que faz uma diferença muito grande, um instituto que faz uma diferença muito grande na formação de líderes. E aí vem a parte, né? Onde estão esses líderes? Esses líderes estão, por exemplo, no Observatório, né, do Empreendedor, que também é uma iniciativa que acabou de recente. Está aqui no próprio Novo, nosso vice-presidente, o André Moreira, fez parte do IFL, faz parte, na verdade. Então, Ah, ele essa é a importância de ter esses institutos de formação. Mas assim, ó, pensando um pouco sobre. Eu estava pensando aqui quando você falava, né, que na formação de uma liderança não é apenas. Eu vou fazer um paralelo com os cursos de pedagogia, né? Os cursos de pedagogia no Brasil, eles têm uma carga de teoria muito maior do que uma carga de prática, ou seja, de como ensinar. O Instituto de Formação de Líderes, de certa maneira, também tenta fazer com que haja mais uma prática de liderança, ou seja, não adianta você ler milhões de livros, você ter teoria, de você conhecer sobre liberalismo e não saber passar a tua ideia, né? Se você não sabe passar essa ideia, não adianta, a gente não vai conseguir crescer e convencer as pessoas de que essas ideias são as melhores. Não é assim, Adam? com certeza. E tem várias coisas que simplesmente não tem substituto para a prática real. Então, mesmo que no IFL, a gente tenta fazer o máximo possível para colocar em situações reais, mas tem coisas que só na prática mesmo. Então,
E claro, a gente tenta manter uma carga teórica paralela também, porque a gente acredita que tem que ter valores guiando essas lideranças, porque senão você fica sem ter um bom destino, sem ter rumo. Sim. Pessoal que estiver aí vendo, se quiser fazer alguma pergunta, tá? A gente vai responder logo em breve. Agora vamos mudar de assunto, né? Vamos para o assunto que a gente gosta, que é o localismo. Tenta explicar assim de uma maneira mais simples possível o que é o localismo e por que você se interessou por esse assunto. Eu comecei a me interessar por esse assunto já faz alguns anos, mas ele se consolidou, inclusive a adoção do termo deve fazer mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a falar nesses termos, assim. Especialmente depois de ler o Nassim Taleb, que começou a defender isso também. E é uma filosofia política que dá para resumir de forma simples, que é a partir do princípio da subsidiariedade. Quanto menor a escala, mais fácil de resolver o problema. Então, tudo que puder ser resolvido na menor escala deve ser resolvido na menor escala. Isso em termos de bairro, em termos de cidade, em termos de estado, em termos de país. Então, você tem que inverter essa hierarquia que a gente está acostumado a pensar, que é pensar primeiro no país e descendo para o nível local, e colocar isso de cabeça para baixo e começar a pensar de baixo para cima. Então, É isso que eu ia te perguntar. O Brasil se organiza assim? olha, de forma alguma, o Brasil é extremamente centralizado. Apesar de a gente ser formalmente uma federação, nossos estados têm pouca autonomia, os municípios até têm algumas áreas de competência que têm um pouco mais autonomia do que o estado em alguns sentidos, mas ainda assim o princípio brasileiro é centralizado por natureza. Então, Sim. um exemplo do que não fazer é só olhar para a forma como as instituições brasileiras estão organizadas, né, a partir da ideia do localismo. Mas então me fala assim, o que mudaria de fato na nossa realidade, por exemplo, se um princípio localista fosse aplicado, por exemplo, à nossa realidade atual? O que mudaria de fato? Porque as pessoas estão muito interessadas, eu acho, Adam, de entender o que muda na vida delas, né? Com certeza. A primeira coisa que dá para pensar é na parte fiscal. Na filosofia localista, o dinheiro tem que viajar o mínimo possível. Então, tudo que puder ficar, que for arrecadado e puder ficar nos municípios, deve ficar e só passa para o estado que for necessário e para o federal mais ainda. Então, você tem também essa inversão do que acontece na realidade brasileira, que o dinheiro vai para Brasília, depois tem que ficar voltando e que gera situações e estruturas políticas muito perniciosas que a gente conhece, a gente sabe da peregrinação, é quase um evento natural, assim, tinha que ter um documentário da Nature com o David Attenborough narrando a migração anual dos prefeitos para Brasília para pedir dinheiro de emendas ou para pedir dinheiro de alguma coisa. Então, isso tudo não devia acontecer. O dinheiro não devia ir para lá para depois voltar. É muito pelo contrário. Ele tem que ficar onde as pessoas estão e onde ele pode fazer mais diferença, que é nas cidades, nos bairros e no estado. E só depois, só o que for necessário deve subir para o nível federal. Eu sempre faço uma analogia que é a seguinte, né? O que é mais fácil? Levar um balde de água cheio 10 metros ou 1 quilômetro, né? Você vai tentar levar um balde de água cheio por 1 quilômetro. Quando você chegar nesse final, você vai ter metade da água. É basicamente o que acontece com o nosso dinheiro, né? 70% do que a gente produz vai para Brasília, ou seja, com um balde cheio, chega lá pela metade, porque já fica pelo caminho. E aí, quando é para voltar esse dinheiro, aí volta muito menos ainda, né? Então, não adianta você dar responsabilidades, que é o que a Constituição de 88 fez, deu responsabilidades para os municípios até, mas não deu dinheiro. Então, se hoje a gente tem 70% indo para a federação e 30% ficando para o resto, para o estado e para o município, tinha que ser pelo menos, sei lá, 40% no município, 40% no estado e 20% para a federação. Fiz as contas certas, né? Afinal de contas, é um psicólogo e um cientista social, então pode ser que as matemáticas não ajudem muito, né? Então, Não, me diz. exatamente. Fábio. E eu achei engraçado que você falou esse exemplo do balde d'água, porque o Nassim Taleb tem uma frase que resume a filosofia localista muito bem, que é: só quem bebe da mesma água que você deve administrar a sua vida. Ou seja, as pessoas têm que estar próximas e elas podem decidir
estando no local. E o que você tem aqui no Brasil é o contrário disso. Olha, eu acho que o Rodrigo aqui está falando que os cantões na Suíça são um exemplo de localismo. Perfeito, Rodrigo. Eu lembro de um momento em que eles estavam votando uma renda mínima, que era, acho que era em torno de, daria uma coisa de 7 mil reais, assim, fazendo a conversão. E eles votaram, essa lei foi para votar na Suíça, 7 mil reais para todos os cidadãos, independente da situação financeira, todo mundo ia receber essa renda básica. E eles votaram contra. Por que eles votaram contra? Porque eles sabem de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem deles próprios. Então, provavelmente, uma votação dessa aqui no Brasil seria, né, independente do que... Hoje eu vi, por exemplo, a Sâmia Bonfim, do PSOL, um tweet dela falando que eles vão entrar com uma regra para que o auxílio emergencial, né, nada é tão, como é que é a frase mesmo, Adam? Programa temporário do governo. Repete de novo que deu uma falhadinha para o pessoal. Nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Pois é, o auxílio emergencial já querem transformar num auxílio efetivo, né? E aí eles não sabem, quer dizer, no Brasil é fácil acontecer de passar, só que ninguém sabe de onde vai vir esse dinheiro. Daí ela fala que vai vir do imposto sobre grandes fortunas. Enfim, aí quer dizer, é a cadeia de erros, por quê? Porque as decisões estão lá em Brasília, elas não estão aqui com a gente, né? O que mudaria, por exemplo, se essas decisões estivessem mais próximas da gente aqui? Por exemplo, para a nossa realidade aqui de Florianópolis. Dá um exemplo para as pessoas compreenderem. Eu acho que um bom exemplo é você pensar que o dinheiro fica menos abstrato quando ele está no nível mais local. Quando você está lá em Brasília, você vê aquela pilha de bilhões e bilhões de reais que foi arrecadada de pessoas que ninguém conhece, e se torna essa ficção do dinheiro público que não tem dono e que é só para essas pessoas administrarem. Então é muito mais fácil você ter uma relação ruim com esse dinheiro, porque ele não tem rosto, ele não tem face. Então você pensa, vou jogar tanto para cá, vou jogar tanto para cá, tanto por cento do PIB tem que ir para isso, tanto por cento do PIB tem que ir para aquilo. Quando você está lidando com um orçamento local, quanto mais local, mais isso vai parecer como o orçamento da sua família, mais vai parecer como um dinheiro que você está guardando no teu condomínio, por exemplo. E daí esse dinheiro, você conhece as pessoas que vieram, você sabe onde elas estão, sabe quais os problemas que elas enfrentam, e isso se torna uma coisa mais pessoal, uma coisa mais próxima. E não só do jeito que ele é arrecadado, mas do jeito que ele vai ser gasto. O jeito que os políticos pensam para gastar no nível local é diferente. E em relação ao que já acontece, o problema é que o dinheiro também, como ele está hoje para os vereadores e para a prefeitura para lidar, também é abstrato porque ele também vai e volta. Então você não tem essa relação que seria mais natural com os recursos num sistema de filosofia localista mesmo. Que eu acho que é o que aconteceu na Suíça, foi justamente isso. Então essa relação deles com o dinheiro e com a coisa pública é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Eu também tenho, se a gente for pegar um outro exemplo, né, o fato de você votar para né, aquela noção de condado, né, que nos Estados Unidos também existe. Você vota no juiz, que vai ser o juiz por tanto tempo, e ele tem um mandato, você tem que votar nele novamente. Então, além dessa proximidade que você tem com quem te serve, né, tem também a vergonha, né? O servidor público precisa ter aquele senso de vergonha na cara, vamos chamar assim, com as palavras mais olha, o que eu faço atinge ali o meu vizinho que eu conheço, que eu passo todo dia na frente da casa dele, e isso não acontece na nossa estrutura. Tudo é feito para distanciar o resultado daquele que toma a decisão, né? Me diz uma coisa, essa noção, falou do Taleb, né, do meu primo, Taleb, tem a ver com essa noção de skin in the game, né, botar a pele em jogo. Tu conseguiria explicar o que é esse conceito do Taleb para a gente?
em relação a colocar a pele de jogo, um sistema local deixa os políticos e as pessoas que tomam decisões coletivamente vinculantes com a pele muito mais em jogo, porque as consequências são sentidas por elas mesmas. É diferente você tomar uma decisão lá em Brasília sobre o que vai acontecer aqui em Santa Catarina quando você não está aqui. Quando você está aqui é diferente, você vai ver as consequências, você vai conversar com as pessoas que sofreram e também foram beneficiadas, então você tem uma relação mais próxima e se for uma coisa ruim, você está sofrendo a consequência também. E essa questão que tu colocou da pressão social é bem interessante, porque é uma coisa que não é institucionalizada, ou seja, não vai estar na lei, mas que você sente na prática. Na hora que você toma uma decisão ruim, você tem que encontrar na fila da padaria depois os seus constituintes, o seu eleitorado e ter que explicar isso para eles. Isso Uhum. cria um vínculo de accountability com o que você está, com as decisões que você toma. Então, colocar a pele dos políticos, especialmente os tomadores de decisão, porque não são só políticos eleitos que tomam decisões. Então, você tem toda uma burocracia não eleita também, que também tem que ter a pele em jogo, que também tem que correr os riscos e sofrer as consequências das decisões que tomam. Então, a noção do Taleb está bem ligada com a questão do localismo mesmo. Então, quer dizer, então quando a gente fosse pensar em leis, assim, uma lei, ela deveria ser criada pensando, primeiro, nos resultados e não nas intenções, e se aquela pessoa que está criando aquela lei vai sofrer as consequências daquela lei, né? No sentido de, olha, se essa lei for ruim, ou for ou cercear a liberdade, ou dificultar, ou aumentar talvez a carga de impostos, você vai ter que passar o constrangimento de lidar com as pessoas que estão sofrendo, né? É exatamente o oposto do que acontece no Brasil. No Brasil, você tem, por exemplo, existe uma coisa onde as pessoas deveriam buscar mais apoio do que numa campanha política. Se você não tem apoio numa campanha política, você não deveria nem estar concorrendo a nada, né? E o que a burocracia, né, e os políticos brasileiros fazem? Criam um fundo gigantesco de dinheiro nosso, que assim, muitas pessoas às vezes nem se importam com isso, porque aquela ideia de benefícios concentrados e quem paga vai pagando aos poucos nem sente, e você simplesmente, eles não precisam de apoio para fazer as campanhas, eles já têm o dinheiro garantido. Então, parece que tudo é feito para distanciar né, assim, as consequências de quem toma a decisão. Não, é Agora, péssimo. para ir assim, alinhando para o final, Adam, como é que a gente faz para mudar isso? Assim? Como é que existe alguma saída para ti, né? Pelo amor de Ah, Deus. com certeza. Com certeza. Eu acho que o problema do localismo, especialmente para colocar ele em prática no Brasil, no momento é que você não pode ser local para conseguir fazer as coisas ficarem locais. Então, se você for eleito vereador, vai ter muita coisa que você não vai conseguir fazer justamente por causa das amarras do sistema instituído agora, do sistema que existe agora. Então, para você mexer as coisas, você tem e é justamente parte do problema, e por que você tem que mexer as coisas, você vai ter que ir lá para Brasília e mexer em como funcionam as instituições gerais. E só assim você consegue tentar trazer isso de volta para onde as pessoas realmente estão. Porque continuar com esse sistema abstrato que não funciona, a gente vai estar só repetindo o que a gente sempre fez e vai continuar tendo os mesmos problemas e vai continuar com essa relação ruim com o dinheiro, vai continuar com essa relação ruim com as leis e vai estar perdendo muito da capacidade, do potencial que a gente tem de desenvolver as coisas desenvolver o lugar que a gente vive mesmo, que não é necessariamente o Brasil em abstrato, mas que é o teu bairro, a tua rua, a tua cidade, que é concreto, que é onde você está mesmo. E para isso, olha, o trabalho educacional de lidar com as ideias é um começo também, ou seja, conversar sobre isso, tentar convencer as pessoas. Sempre que eu converso com as pessoas sobre localismo, elas parecem muito abertas à ideia. Assim, elas falam, claro, ótimo, é onde nós vivemos, vamos tentar melhorar o lugar que a gente está primeiro. Agora, para transformar isso numa mudança institucional mesmo, só mexendo na instituição, só indo na lei, fazendo política tradicional mesmo, fazendo política do jeito que dá para fazer.
Um bom começo, e isso para quem está nos assistindo, é votar bem nas eleições municipais. Gente, vocês têm que pensar, a nossa Câmara hoje, a nossa Câmara, ela não representa Florianópolis, ela não representa a diversidade a riqueza de Florianópolis em todos os aspectos. Por quê? Porque as pessoas não estão dando valor a esse voto. Esse voto municipal é importantíssimo. Se a gente está falando aqui de localismo, que é uma ideia bem aceita, as pessoas concordam com a lógica dessa ideia, mas na hora de votar no município para vereador, elas votam de qualquer jeito, votam no amigo, votam no primo, votam... Não, aí a gente não vai conseguir. Porque, na verdade, é o que a gente está dizendo, é o vereador que toma a decisão sobre a calçada que você caminha, é o vereador que toma a decisão sobre o transporte público. Então, na hora que você passa 3 horas no trânsito, não foi outra pessoa que tomou uma decisão ruim, foram os políticos que a gente colocou lá. Então, dá a tua palavra aí final de esperança para que a gente realmente descentralize. Eu não vejo outra prioridade. Para mim, a prioridade principal é descentralizar o poder. Se a gente não descentralizar e não fizer com que as pessoas que tomam decisões se constranjam com as decisões tomadas, caso sejam ruins, não vejo outra saída. Fala tuas palavras finais aí, Ada. Então, já que tem que ser um encerramento mais positivo, eu acho que a situação nunca teve tão boa para lidar com essas ideias. Eu acho que a internet e agora o custo zero de comunicação ajuda as pessoas a conhecerem coisas novas, e essa é uma das ideias que agora está se difundindo e que tem mais gente interessada. Então, existe uma possibilidade que, se você olhar 10, 15 anos atrás, nem estava no horizonte. Então, a gente tem alguma coisa agora para construir. Em relação a mudanças na política mesmo, já existe há algum tempo assim esses planos para tentar diminuir o poder central e tentar descentralizar, mas isso só vai realmente só vai funcionar mesmo quando tiver apoio na sociedade civil. Então é aí que a gente tem que começar e passar essas ideias para frente. E nesse sentido eu sou otimista, porque eu acho que só precisa dar certo uma vez, porque se a gente conseguir desmontar essa centralização uma vez, a gente não vai voltar atrás, não. O Brasil, eu estava pensando, é isso mesmo, é tão cultural a coisa, é a questão de educação, que o Brasil é o país onde o cara fica rico com o sistema mais descentralizado do mundo, que é a internet. O cara vira um youtuber, fica milionário, e depois que fica milionário, começa a querer legislar e dificultar a vida de todo mundo, partindo do pressuposto de que todo mundo está querendo explorar todo mundo, mas ele que se beneficiou, vamos dizer assim, de um ambiente altamente livre, que é a internet, não, ele é o sujeito mais, vamos dizer assim, bondoso da face da Terra. Mas é pro teu bem, é pro teu bem que ele faz isso. Então. É pro meu bem, é pro nosso bem, exatamente. Não vou nem falar o nome para não levar processo. Isso é um outro como chutar a escada. Hã? Chega lá em cima e chuta a escada e tenta acabar para todo mundo. Né? É isso aí, gente. Vamos votar bem nas eleições, vamos fazer o nosso dever de casa. O que a gente acredita? Se você é mais social-democrata, mais de esquerda, não tem importância, mas vote bem, vote consciente, vote de uma maneira que você não vá se arrepender, vá lembrar em quem você votou, porque só assim que a gente vai conseguir sair dessa situação. Adam, muito obrigado pela tua presença. Mais uma vez, como eu falo, é um prazer conversar contigo privadamente, e assim foi melhor ainda. Obrigado. Imagina, o prazer foi todo meu, imagina. Um abraço. Um abraço, boa noite.